Vou citar 3 pessoas de uma forma breve. A primeira que eu queria relembrar é o Gregório Gordo, que a gente falou no retiro, um dos fundadores do Comando Vermelho, um homem que durante muito tempo foi um bandido cruel, temido nas favelas do Rio de Janeiro, ou melhor, na cidade do Rio de Janeiro, apesar dele ter se originado nas favelas e no subúrbio do Rio. Mas num determinado momento, eu contei para vocês, ele se converteu a Jesus e ele se alistou no comando de Jesus e passou a servir a Cristo. Teve uma transformação gigante na sua vida e se tornou um homem amável, bondoso, gentil. Outra pessoa que eu admiro e há muito tempo não comento aqui é de uma jovem havaiana, surfista, chamada Bethany Hamilton. A Bethany, quando ela tinha 13 anos de idade, ela foi atacada por um tubarão que comeu o seu braço esquerdo todo e ainda levou um pedaço da sua prancha. Graças a Deus, tinha alguns amigos que estavam próximos a ela, conseguiram socorrê-la, ela foi levada ao hospital. No transporte, ali ela já havia perdido 60% do seu sangue, quase, por muito pouco, ela não faleceu. Naquela manhã, naquele hospital, o seu pai estava com uma cirurgia agendada para o joelho, então o centro cirúrgico estava pronto, esperando o seu pai para fazer a cirurgia, quando Bethany chega lá assim, com o seu braço amputado pela mordida do tubarão. Foi socorrida, sobreviveu, teve uma experiência forte com Jesus, apesar de sua família ser cristã e ela ter tido uma educação cristã, ela foi renovada, ela foi avivada, e hoje a Bethany tem 32 anos, casada com o ministro de louvor da sua igreja, tem 3 filhos, e diariamente ela publica um texto bíblico com encorajamento para adolescentes cristãs, adolescentes de uma maneira geral. E a terceira pessoa que eu quero citar brevemente é o rei Josias, que é um rei bíblico, um rei de Israel. Eu quero começar a história de Josias falando do seu avô. Então, o avô de Josias foi um rei, Manassés. Manassés, rei de Israel. E a história de Manassés, em poucas palavras, é a seguinte. Você encontra sua história no 2º livro dos Reis, capítulo 21, versículo 6. O texto diz que Manassés chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Portanto, Manassés era terrivelmente mau, perverso. No versículo 16 diz que Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Foi Manassés que mandou enfiar o profeta Isaías em um tronco oco de árvore e mandou serrar o tronco ao meio, e junto com ele o profeta. Então Manassés era alguém terrivelmente perverso. Manassés teve um filho que se chamou Amon, e Amon também reinou em Israel. Amon foi mau igual ao seu pai. Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 21, fala de Amon. E o texto diz assim: Amon imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Então falamos de Manassés, que foi pai de Amon, e agora Amon, que foi pai de Josias. E aí nasce Josias. Com um avô assim e um pai assim, nós esperávamos que Josias fosse repetir esse mesmo padrão de comportamento que ele viu toda a sua vida na sua família. Mas com Josias foi diferente. O texto, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 1, diz:
Josias tinha 8 anos. 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E a descrição do seu governo: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E acho mais interessante ainda a gente ver a síntese já do final da sua vida. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25, diz: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. E talvez você fique se perguntando, o que tem a ver essas 3 pessoas tão diferentes e que viveram, alguns em épocas tão distintas, como o rei Josias, dos outros 3 que eu citei, dos outros 2? O que eles têm em comum e por que eles foram citados? Então, gente, a resposta é a seguinte: o que um bandido do subúrbio do Rio, o que uma surfista havaiana e o que um rei de Israel teriam em comum? Esse é o assunto de hoje. Essas 3 pessoas que viveram em tempos tão diferentes, em circunstâncias de vida tão diferentes, elas foram alcançadas pelo poder transformador de Jesus Cristo. Esse é o nosso assunto de hoje. E por isso o nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o versículo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, vejam, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é uma criatura consertada, não é uma criatura remendada, não é uma criatura colada, é uma criatura nova. Não é uma criatura que passou por uma reforma, é uma criatura refeita. Seu coração não é endireitado ou consertado, mas substituído por um coração completamente novo. Uma mudança definitiva ocorre pela regeneração. Ou seja, as pessoas que estão em Cristo, elas foram regeneradas, elas foram geradas de novo, portanto elas renasceram. O que fez com que Gregório Gordo deixasse de ser um bandido cruel e perigoso e se tornasse uma pessoa mansa, cordata e amável? O que fez com que Bethany Hamilton deixasse de ser uma adolescente, posteriormente uma jovem, fútil, amargurada e frustrada, e se tornasse numa pessoa que possui uma alegria contagiante? O que fez com que Josias deixasse de ser perverso, como seus parentes e sua história familiar poderiam tê-lo influenciado a tal, e se tornasse uma pessoa cheia da bondade de Deus? Irmãos, a resposta é uma só: foi o poder transformador de Jesus Cristo. Essas pessoas foram regeneradas, nasceram de novo, tornaram-se novas criaturas. Por que na igreja protestante você encontra tantos ex-alguma coisa? Por que você encontra na igreja tantos ex-drogados, ex-prostitutas, ex-corruptos, ex-adúlteros, ex-sem-vergonhas, ex-bandidos, ex-mesquinhos, ex-muquiranas, ex-arrogantes? Sabe por quê, irmãos? Porque é impossível alguém se encontrar com Jesus e não mudar. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar sendo o mesmo.
É impossível alguém encontrar-se com Cristo e isso não acarretar uma mudança drástica na sua vida. Assim, em Cristo, o bandido não precisa ser bandido para sempre. Em Cristo, a jovem não precisa ser rebelde e frustrada para todo sempre. Assim, em Cristo, o rei não precisa perpetuar os erros dos seus pais. Alguns entre nós podem ter tido a sorte, entre aspas, de terem uma história bem diferente, terem nascido numa família boa, quase perfeita, mas se isso aconteceu com você, você pode ter certeza que é uma exceção raríssima. A maioria de nós nasce em famílias normais, que são cheias de problemas, de conflitos, e que, para se chegar a uma conclusão, normalmente há desgaste, há um processo, é difícil, as pessoas tendem a se machucar, a se ferir, por estarem convivendo juntas. Contudo, o que nós acabamos de ver é que, mesmo que seus pais, mesmo que seus avós, que a sua família tenha sido mesquinha, indolente, preguiçosa, depressiva, crítica, violenta, arrogante, ou qualquer outra coisa ruim, você não precisa repetir o comportamento deles, não precisa repetir o comportamento dela, da sua família. Você não precisa ficar escravizado aos erros que os seus pais cometeram. Por mais que você os ame, os respeite e os admire, e por melhores que os seus pais tenham sido, com Jesus, você pode ser diferente deles, sendo ainda muito melhor do que talvez eles tenham sido. Se você abrir o seu coração para Jesus, você pode se transformar numa pessoa desprendida, abnegada, íntegra, altruísta. Você pode se tornar um estudante ou um profissional aplicado, de excelência. Você pode se tornar uma pessoa alegre, amável, gentil, mansa, humilde, abençoadora. Eu quero fazer uma consideração aqui nesse momento. A consideração é que o poder que Jesus exerce para transformar é o mesmo que ele usou para criar. E eu já vou explicar isso. O poder que Jesus exerce para transformar é o mesmo poder que Jesus usou para criar. Portanto, é um poder de dimensões ilimitadas, indizíveis, incalculáveis. O apóstolo João começa a narração do seu evangelho dizendo, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E olha a afirmação da Escritura Sagrada. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui, João está se referindo a quem? Especificamente a Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus fez todas as coisas. E a gente vai a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e a gente lê como todas as coisas foram criadas. E lá em Gênesis nós lemos o seguinte, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E a partir desse momento, todas as coisas foram criadas. Meus irmãos, no momento em que todas as coisas
vieram a existir a partir do nada, do vácuo absoluto. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Jesus, sendo Deus, ele teve o poder para chamar à existência todas as coisas a partir do nada. Ora, a consideração que eu faço é: quem tem o poder para fazer, tem poder para refazer. Quem tem poder para criar, tem poder para modificar, para mudar, para transformar. Veja, Jesus criou as águas, ele criou os mares, ele criou os rios, ele criou os lagos. Mas num certo momento da sua vida, ele pegou uma certa porção de água e a transformou em vinho. E por que isso aconteceu? Porque quem tem o poder de criar, tem o poder de transformar. Então Jesus, lá no início da criação, ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, de maneira que o homem se tornou um ser vivente. De um boneco de barro, depois do sopro de Deus, aquele boneco veio à vida e se tornou um homem. Então, num determinado momento, Jesus viu o seu amigo querido Lázaro morto, já em decomposição. Ele chorou, ele se emocionou com aquele fato trágico da morte, como consequência do pecado, da rebeldia do homem para com Deus. Então Jesus chora, mas o que ele faz? Ele dá uma ordem e Lázaro volta à vida. E por que isso aconteceu? Porque quem tem o poder de criar, tem o poder de recriar, tem o poder de modificar, de transformar e de refazer todas as coisas. Por isso Jesus pegou um bandido cruel como Gregório Gordo e o transformou em um homem de bem. Por isso Jesus alcançou uma jovem havaiana que pelas circunstâncias da vida tinha tudo para ser recalcada e deprimida, e fez dela uma moça alegre, feliz e plena. Jesus, o Criador, é Jesus, o transformador. E eu me lembro de uma música que pode ser engraçadinha, mas a sua verdade é tremenda. Música que Dorival Caymmi compôs para a personagem do romance de Jorge Amado, Gabriela, que diz: quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada, hoje eu sou Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Algumas pessoas podiam botar, né? Eu pensei que, mas não tem nenhum nome assim genérico que eu possa dar, que não tem alguém no auditório que tem esse nome. Então não vou dar o exemplo, vou dar com minha própria vida aqui. Vou ser sempre assim, Henrique, sempre Henrique. Irmãos, algumas pessoas podem achar essa música bonitinha, podem achar a letra engraçadinha, mas a verdade que é expressa nesses versos é dramática. Você já imaginou se você não tivesse crescido ao longo dos anos? Você já imaginou se você não tivesse amadurecido ao longo do tempo? Se você não tivesse mudado? Você já imaginou se você hoje continuasse sendo o que você foi anos atrás? Se as experiências que você atravessou na vida não tivessem levado você a se tornar uma pessoa muito mais madura e muito mais parecida com Jesus? Ora, irmãos, aqui na Oceânica, a nossa música nunca será eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. A nossa música da Oceânica, dentre várias outras, é: eu sei que vivo está e veio aqui para me restaurar. Em minha vida tudo se transformou.
meus pecados eu confessei, você me perdoou e hoje eu ando na luz. Jamais serei o mesmo, jamais, jamais serei o mesmo, jamais. Eu sei que posso mudar, então eu quero mudar. E eu não quero continuar mais nem um dia na minha vida assim. Eu não estou vivendo em pecado deliberado. Mas se eu posso me parecer com Jesus mais e mais a cada dia, por que eu vou me satisfazer em ficar estagnado, em ficar paralisado, em não crescer, em não mudar? Amanhã eu quero ser diferente do que eu sou hoje. Logo mais à noite eu quero ser diferente do que eu estou sendo aqui nesse momento. Eu espero que o poder transformador de Jesus me faça amanhã alguém muito mais parecido com o Senhor do que eu sou hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha que verdade tremenda que o apóstolo Paulo nos ensina. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós, que com a face descoberta, contemplamos a sua glória, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. E aí, irmãos queridos, diante disso, vamos fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: não permita que sua vida fique estagnada. Não permita, não admita essa possibilidade. A música é bonitinha, mas você viver essa realidade seria algo dramático, terrível para você. Nós fomos feitos para crescer. A nossa natureza foi feita para que a gente amadureça, para nós sermos transformados. Ora, a cada dia podemos ter mais intimidade com Deus. Nós podemos ter vida mais santa e mais coerente a cada dia. Cada dia nós podemos ser um pouco mais transformados e nos tornarmos homens e mulheres melhores, nos tornando maridos e esposas melhores, pais melhores, empregados e patrões muito melhores, cidadãos muito melhores. Ora, se isso é possível em Jesus, e eu conheço, por que eu me satisfaria com algo que não seja esse processo de transformação diária na imagem do meu Salvador? Não se contente com nada menos do que com a vida abundante que Jesus nos ensinou. Segunda aplicação: não desperdice a sua segunda chance. Não desperdice a segunda chance. Pedro e os discípulos andaram com Jesus, mas na hora mais crítica do ministério do Senhor, eles o negaram e o abandonaram. Pedro e os discípulos fugiram, negaram o Senhor e o deixaram só. Mas depois, eles se arrependeram profundamente. Eles se acertaram com Jesus. Eles, mesmo contra o desejo do seu coração, eles foram a Jesus com todo o pavor que isso lhes representava. Mas eles se colocaram diante de Jesus. Eles acharam que não tinha outro caminho. Eles precisavam se acertar. Eles precisavam olhar novamente nos olhos de Jesus. Fizeram isso, se acertaram, foram reconciliados. E quando eles receberam essa segunda chance, eles assumiram um compromisso com Jesus de tal maneira, tão firme, tão consistente, que foram martirizados exatamente por se negarem a abandonar a sua fé no Salvador. Jesus lhes deu uma segunda chance, e essa segunda chance eles não desperdiçaram. Não desperdice.
a sua oportunidade. Terceira aplicação: aproveite a ceia para reafirmar seu compromisso com Jesus. Aproveite a ceia para reafirmar seu compromisso com Jesus. Aproveite esse momento da ceia para você se acertar, ajustar seu coração. A cada ceia, nós temos a oportunidade de zerar a nossa quilometragem. A cada ceia, nós temos a oportunidade de recomeçarmos o nosso relacionamento com Deus. Vamos recomeçar, vamos tentar de novo, vamos aproveitar mais essa chance. Veja a instrução do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo ensina assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse final faz toda a diferença. Que bom, glória a Deus, que bom que o apóstolo Paulo fez esse registro, senão daria margem a discussões infindáveis e que a gente nunca chegaria a um acordo. Mas que bom que o apóstolo escreveu o seguinte: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame, ele não é um autoexame para você averiguar se está tudo bem na sua vida, se você está tinindo e por isso você merece participar da ceia. Não, esse autoexame não é isso. Esse autoexame não é para você fazer uma autoavaliação e ver, de acordo com seus próprios critérios, se você merece participar da ceia, se você está sendo bonzinho o suficiente e tem esse direito. Não, esse autoexame não é para isso. Se o autoexame fosse para você definir se deve participar da ceia ou não, nenhum cristão lúcido, nenhum cristão com discernimento espiritual participaria da ceia. Quando nós fazemos esse autoexame diante da mesa do Senhor, o próprio Espírito lança uma luz especial em áreas do nosso coração que a gente nunca gostaria que fossem iluminadas. E ali o Espírito fala com a gente a respeito de coisas que a gente sabe, a gente precisa mudar. O Espírito fala com a gente que existem áreas da nossa vida que não estão legais, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa se ajustar, que a gente precisa acertar. Então, por isso o apóstolo Paulo, ele não colocou a participação na ceia, comer o pão, tomar o cálice, condicionada a uma autoaprovação. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Ninguém deve deixar de participar da ceia se não estiver sob um processo de disciplina, acompanhado bem de perto por um pastor. Ninguém deve fazer isso por livre e espontânea vontade, se avaliar e achar: eu sou tão ruim
que eu não quero mais participar da ceia, eu não mereço. Não, não faça isso. Você é ruim e não merece mesmo, eu também. Mas a gente não participa por merecer. Por isso, Paulo nunca disse que a sua participação na ceia depende de uma autoaprovação. Então veja, não participar da ceia porque está sob disciplina. Por que a gente, quando coloca uma pessoa em disciplina, em certos casos, é recomendável que ela seja orientada, a pessoa seja orientada a não comer o pão e não beber o cálice? Porque a pessoa, possivelmente, decidiu viver deliberadamente em pecado. O que isso significa? O pecado não lhe causa mais vergonha, não lhe causa constrangimento, ela está confortável com o pecado que está cometendo. Então essa pessoa precisa ser despertada para a gravidade do que está acontecendo. Não participar da ceia é algo tão grave que se assemelha a, se você morresse, se você não participa da ceia por alguma razão assim, e se você morresse naquele instante, você não estaria apto a se encontrar com Deus. Então você veja, é algo gravíssimo a não participação na ceia. E por que isso é feito então quando a pessoa está sob disciplina e acompanhado muito de perto por um pastor? É para que naquele momento em que ela deveria participar do pão e não participe, do cálice e não participa, que fique de uma maneira palpável e concreta, visível aos seus olhos, que o seu relacionamento com Deus, por causa do seu pecado, está rompido. E ela precisa se arrepender do seu pecado para voltar a se acertar com Deus e voltar para o caminho. Então é algo sério demais. Mas você veja, o que o apóstolo Paulo diz? Examine-se cada um a si mesmo. Examinou, beleza. Viu a área horrível e vergonhosa do seu coração? Eu vi do meu, você deve ter visto do seu. Então o que o texto diz é, então coma do pão e beba do cálice. Eu me examino, vejo, tem uma área que eu não sei como Deus ainda não me desintegrou por causa disso. Mas Deus dá mais uma chance, e Deus está ajudando, e Deus quer que a gente dê certo. Então nesse momento em que eu faço o autoexame, eu me coloco diante de Deus e abro o coração, como os discípulos fizeram com Jesus. Quando essa área do nosso coração é iluminada, o nosso desejo é fugir da presença de Deus, como Adão fugiu lá no Éden e tentou se esconder. Se a gente pudesse, a gente se esconderia, mas não é esse o caminho. O caminho é, você se autoexamina, vê essa área suja e feia. Mesmo assim, você se coloca diante do seu Deus, quebranta o seu coração e diz, Senhor, tenho pecado contra ti, mas não quero mais continuar assim. Por favor, me ajuda a mudar. Que o poder transformador de Jesus atue nessa área da minha vida. Não quero mais ser o mesmo. Me muda, Senhor. Sou fraco, não tenho forças. Se o Senhor me abandonar, certamente morrerei. Vou desfalecer, não vou conseguir. Então vem, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a transformar essa área do meu coração. E nos dispomos a não incorrer no mesmo pecado. Reassumimos um compromisso com Jesus, de termos uma vida santa. E aí então, depois dessa autoanálise, agora, pois, beleza, você não negou o seu pecado, você se colocou diante de Deus, reconheceu a pecaminosidade, a fragilidade do seu coração, pediu ajuda ao Senhor, agora você coma do pão para alimentar a sua alma e beba do cálice para você ter segurança de que o seu pecado e a sua culpa foram removidos pelo sangue de Jesus na cruz. E é apenas com base nesse sangue, nesse sacrifício, que nós temos o direito de nos chegarmos à mesa do Senhor e repartirmos o pão e repartirmos do cálice. Não é porque merecemos, é porque Jesus conquistou isso na cruz para nós. Vamos fazer então uma oração e a gente passa para a ceia. Pode fechar os seus olhos.
Senhor querido, nesse momento em que vamos nos assentar à mesa do Senhor, pedimos que o Senhor sonde o mais profundo dos nossos corações. Veja o que há de errado, Senhor, o que ainda precisa ser refeito. Entendemos que participar da ceia não é mérito da nossa parte, mas o reconhecimento de que a Tua graça é muito maior do que os nossos pecados. Também entendemos, Senhor, que essa graça custou caro demais ao Senhor quando morreu na cruz por nós. Por isso, levamos o seu compromisso muito a sério, pois sabemos que fomos comprados por esse alto preço. Sabemos que o Senhor se sacrificou não apenas para sermos salvos, mas para termos vidas santas e vidas coerentes com a fé que declaramos. Então, Senhor, nesse momento, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a aproveitarmos mais essa oportunidade que temos de nos acertarmos com o Senhor. Pedimos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém.